Fala pessoas, tudo bom? Dia 28/10, sexta-feira. Desculpa o atraso, que além de eu ficar vendo tanta notícia e acabar perdendo a hora, a câmera tá difícil de fazer ela funcionar. Mas vamos rápido aqui. Elon Musk comprou o Twitter e demitiu alguns de seus executivos já. Após meses de hesitação, o bilionário finalmente adquiriu a rede social pelo preço originalmente acordado de 44 bilhões. Sua primeira ação foi demitir seu chefe, Parag Agrawal, e outros dois líderes. Então a coisa está mudando, tá? Muita gente fala assim, mas ele é globalista, é a mesma coisa. É muito diferente. A gente sabe que ele é globalista, a gente sabe que ele gosta de transhumanismo, de um monte de coisa, que não é conservador. Porém, ele prega a liberdade, tá? Ele não é um cara que vai banir o Trump, aparentemente, né? Então pode até trazer de volta a rede. E por isso que eu falo que ele está sendo tão atacado. É uma vitória para a direita, tá? Então vamos em frente aí, porque ele postou, né? Isso aí foi o texto grande que ele falou. E resumindo o texto, ele está dizendo que não quer uma rede que vá nem muito para a direita nem para a esquerda, mas que fique perto da verdade e que as pessoas possam se comunicar. Também defendeu que cada um pode ser um jornalista, pode falar o seu fato, a sua realidade, e automaticamente a rede vai se adaptando. Muito parecido com o que o Bolsonaro diz. A gente prega liberdade, tá? E por isso que ele está sendo atacado, que a gente vai mostrar. Olha aqui o que o Paul Joseph diz, tá? Depois que sua compra do Twitter foi concluída, foi revelado que Elon Musk está se preparando para reverter as proibições vitalícias, abrindo caminho para o retorno de Donald Trump, Milo, Roger, Alex, que a gente não pode falar, Steve e outros da plataforma. Isso aí vai deixar os esquerdistas completamente ensandecidos. Tem nomes que são proibidos aqui, até de citar um pouco aqui no YouTube, tá? Mostrando só número de curtidas, 1,1 milhão. Então, um dos perfis mais seguidos do mundo, mais de 110 milhões de seguidores, conseguiu 1 milhão e 100 mil curtidas no Twitter depois de todos esses dias. E aqui no Brasil, Casimiro com 3 milhões, só porque falou que ia votar no Molusco, pegou 1 milhão e 300 mil, sei lá se já tá mais. Pelo amor de Deus, né? Ainda bem que o Elon Musk chegou. Pelo menos um pouco de liberdade com certeza teremos. Ele falou, o pássaro foi solto, está livre, libertado, porque vai ter um pouco mais de liberdade. Também não é o paraíso, ainda vai ter restrições, coisas jurídicas, derrubar alguns perfis, não tem todos os limites, vai ter regras, mas não vai ter absurdo de você tirar um Donald Trump da rede, tá? Aparentemente. E olha como os caras já estão chorando aqui, ó. Free speech, ou seja, liberdade de expressão. Por que a ideia de liberdade de expressão, né, do Elon Musk vai arruinar a América? Por que vai arruinar a liberdade de expressão? Porque quando se tem verdade, fica complicado, né? Fica complicado para esses caras. Lembrando, ó, Kanye West volta ao Instagram após polêmica e diz: perdi 2 bilhões de dólares em um dia. A gente com certeza, Kanye West vai ser um nome muito proibido em algumas redes, tá? Ele enfrentou algo aí que sinceramente acho que ele nem imaginava, né? Ele tem aí muita coragem de enfrentar aí uma elite que não pode nem ser citada, e aí ele vai ser perseguido até o fim da vida, provavelmente. Inclusive, tanto ele quanto Elon Musk pensam muito parecidos, tá? Rússia ameaça atingir satélites do Ocidente por apoio à Ucrânia. Então, sim, pode ser que comece com ataques em alguns satélites para cortar algumas comunicações. Até mesmo o Elon Musk fez isso aí, né, para a Ucrânia e ficou muito, foi atacado pela Rússia por ajudar aí com o Starlink a Ucrânia. Rússia terá boas relações com Lula ou Bolsonaro, diz Putin. O presidente da Rússia deu declarações durante sessão de perguntas e respostas de coletiva em Moscou. Ele disse: tenho boas relações com Lula, com Bolsonaro, não interferimos em processos internos. Essa é a coisa mais importante no momento. Sabemos que, apesar de situações difíceis dentro do país, eles têm consenso sobre a cooperação com a Rússia, sobre a cooperação com o BRICS. Também temos consenso sobre a relação com o Brasil. BRICS, logicamente que ele não vai ter problemas com o Lula, porque foi o Lula que assinou o BRICS, né? O Putin chegou pro Brasil, ofereceu, o Lula aceitou, comunistas se uniram e é isso aí. Por isso que eu insistia tanto para o Brasil tomar cuidado com relação com Putin. Putin critica o Ocidente e diz que o mundo está na década mais perigosa desde a Segunda Guerra. E isso é verdade, a gente fala aqui exaustivamente sempre. A gente falou, vai invadir, a Rússia vai invadir. Muita gente falou que não ia, invadiu, acertamos, estamos juntos. Agora, que é o mais perigoso, certeza absoluta. Nunca tivemos tão próximos a uma guerra, tá? Estados Unidos alertam que ataque nuclear da Coreia do Norte significaria o fim do regime de Kim Jong-un. Departamento de Defesa americano divulgou nova estratégia nesta quinta-feira. O ministério informou que a ação seria inaceitável. Teste nuclear da Coreia do Norte terá resposta sem precedentes, afirma Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Você vê, quando começa isso, baixinho, né? Se movimentar, é porque os caras estão preparando alguma coisa, que são seus chefes. Quem é o chefe do Kim Jong-un?
os eurasianos, China e Rússia, tá? O jornal O Globo já tem infográfico com o resultado do segundo turno. Aconteceu isso aqui, apareceu, né, publicado no jornal Globo, mostrou o presidente aí, Lula na frente com 51% dos votos e Bolsonaro com 48%. Do nada desapareceu, as pessoas fizeram vídeo, não apareceu, e eu também olhei, fui lá antes de eles apagarem a página, vou até mostrar aqui, ó, foi tirada a página, antes de ser apagada, eu fui lá e chequei, tá? Tava aí atualizadas meio-dia 14 do dia 27, ontem, tá? Lula eleito com 68 milhões de votos, Bolsonaro com 65 milhões. Só que não foi só essa informação que tinha. Como o Mário Frias postou aqui, temos aqui, ó, Fernando Haddad 56, Tarcísio 43. Então, Fernando Haddad ganhando de Tarcísio, Renato Casagrande ganhando de Manato. Espírito Santo eu não tô muito familiarizado aí com a cena, mas, por exemplo, Rio Grande do Sul a gente vê o Onyx, né, que está eleito aqui, mas muito à frente do Eduardo Leite, que nas pesquisas está ao contrário. E Santa Catarina, que o PT nunca teria essa votação tão expressiva, tá aqui, tá em primeiro. Então, aparentemente, todos os cenários, só eu tenho dúvida nesse, aparentemente as coisas estão invertidas, tá? Apesar que o Onyx estava na frente. Mas os outros, por exemplo, aqui em São Paulo, né, parece que está invertido. Aí a gente não sabe. Claro que a Globo ela teve que se explicar, né? A Globo diz que o resultado do segundo turno foi publicado, foi teste, com dados hipotéticos, e pede desculpas, né? E fez um tremendo textão aqui que eu nem vou falar. Mas falou que são hipotéticos, que foi uma falha, não deveria ter vazado e tal, mas isso aí não influencia esse barulho, as redes falando, colocando o Lula em primeiro, né? Só que uma coisa interessante, tá? Vamos brincar aqui, é uma brincadeira nossa aqui, entre nós, tá? Se todos esses resultados estão invertidos, podemos considerar que esse está invertido também, né? 51%, 48%, sabe o que é engraçado? Temos aqui uma pesquisa, Bolsonaro tem 52% dos votos válidos e Lula 48%, 52, 48, interessante, hein? Vamos ver aqui, ó, 51, 48, será que inverte? A gente não sabe, talvez seja só realmente um teste, mas que é muito estranho, é estranho, tá? Deixe seu comentário o que você acha sobre isso. Paulo Guedes diz: nós roubamos menos ao comparar Bolsonaro e Lula, e depois afirma: nós não roubamos, né? Então isso foi mostrado só assim entre os isentosféricos. A gente vai comentar sobre a isentosfera aqui, né? Que eles estão confusos um pouco, né? A gente vai explicar o que acontece. Então Paulo Guedes foi falar que nós roubamos menos. Claro que quando você tem um governo, você não sabe de tudo o que acontece, mas a gente não tem relatos de nada roubado, né, efetivamente. Então o governo, por mais que teve pandemia, foi muito bem o Paulo Guedes. Ele pode ter se expressado mal. Então aqui, ó, se fosse o Bolsonaro, eu diria: tudo o que o Lula fizer, eu faço mais. Por quê? Porque nós roubamos menos, afirmou. E se corrigiu imediatamente em seguida: nós não roubamos. Até o Portal G1 está sendo mais honesto que alguns influenciadores. Então ele falou: foi menos, né? E o pessoal fica dando risada. Eu vejo aí postagens da isentosfera tirando sarro do Paulo Guedes, falando que esse país está perdido. Só que você consegue comparar o que o PT fez com Paulo Guedes? Eles colocam na balança. Isso é o suficiente para vocês votarem nulo? É completamente ridículo, tá? E por isso que eu falo, você sabe quando o influenciador da isentosfera é realmente petista? Quando o candidato do PT vence o primeiro turno e mesmo assim o cara está em cima do muro, tem 99% das postagens contra o Bolsonaro. Petista, repito, petistas. Então esses caras aí são todos, se chamam isentos, estão em cima do muro, né? Não gostam nenhum nem do outro. Mas olha que interessante, quando tem aí o PT ganhando o primeiro turno, a gente vê uma situação completamente ridícula no Brasil, né? Aí eles deveriam o quê? Atacar, pelo menos se são realmente isentosfera, atacar ambos iguais. Mas 99%, eu vou deixar 95% das postagens, é só contra o Bolsonaro, mesmo com a ameaça PT chegando, coisa que eles falaram, tiravam sarro, que isso nunca aconteceria. Eu falo pra vocês, nunca vocês foram tão enganados. Esses caras são petistas. Agora, o Partido Novo não deu detalhes sobre motivação, mas determinou a imediata suspensão da filiação de João Amoedo. Medida ocorre após o fundador do partido anunciar voto em Lula no segundo turno. Então o cara é liberal querendo votar no PT, que quer dominar o Brasil através do Estado agigantar. Então o que eu falo? Esses caras como o João Amoedo, né, esses caras como o Desentosfera, votando em Lula, são esquerdistas, mais do que centro-esquerda, são petistas. Presta atenção nesses caras, tá? E muita gente não tá entendendo. O público Desentosfera é complicado, ainda bem que muita gente tá acordando, está pelo menos voltando aí pro barco do Bolsonaro.
Lembre-se, nunca deveriam ter saído, porque a ameaça sempre foi real. A gente falou e foram menosprezados aqueles que falaram que eles voltariam. Se Lula vencer em 4 anos, Bolsonaro volta, diz Paulo Guedes. Ministro da Economia ventilou possíveis nomes para a corrida presidencial de 2026, caso o presidente se reeleja, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Romeu Zema. Então, ele fala que se Bolsonaro ganhar, vai ser algo muito mais calmo para 2026. Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, vai ter um monte de gente assim melhor, né, de opções, não vai ter polarização. Mas se o Lula ganhar, vai ser bem complicado. E o Paulo Guedes, quando ele fala isso, presta atenção, tá? Se ele fala que se Lula ganhar em 2026, o Bolsonaro voltará, presta atenção que existe um cenário que não está sendo levantado aí por muita gente aí da internet, tá? E eu falo nos meus vídeos exclusivos há muito tempo. Existe outra realidade por detrás aí de Lula e Alckmin, tá? Lembrando, tá? Lembre-se que todos deveriam ficar do lado do Bolsonaro sempre. Mas lembre-se daqui, ó, secretário da Cultura, Roberto Alvim cita ministro NAZI. Lembra desse episódio? Nunca teve tanta quinta coluna, nunca teve tanta gente falsa, lobista na direita, bandidos na direita que ficavam metralhando e sabotando o governo às escondidas. E as pessoas nem sabem. Infelizmente, é isso que a gente tem como direita no Brasil. Se o partido não mandar, não há o que disponibilizar, diz Moraes sobre inserções eleitorais. O presidente do TSE reforçou que o envio e fiscalização da exibição das propagandas dos candidatos é responsabilidade das coligações. Tá, vamos conversar com isso aqui, ó. Alexandre Moraes comenta, né, denúncia sobre inserções à rádio. Se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Só que mandaram. Alguma rádio falou que não. Mas mandaram. Só como o cara tá aí fazendo uma campanha, tá gastando dinheiro, quer ganhar as eleições e não vai mandar? Mandar, acredito que foi. Aí ele começa a falar que as pessoas do partido deviam fiscalizar. Só que o que acontece? Se a pessoa do partido fiscalizar e der aí os papéis, ele vai falar que não é prova suficiente. Então o que a direita fez, o governo Bolsonaro fez? Contratou uma agência para dar legitimidade na coisa. E aí, até isso o Moraes falou que não vale. E olha só que apareceu. Reitero com segurança e firmeza a verdade dos nossos dados, diz Anacleto Ortigara, CEO da Audience, responsável por auditar as inserções de rádio para a campanha de Bolsonaro. Então o cara chegou, você vê que é um negócio sério, a gente fez aí toda a análise das rádios, entregamos aí 5.000 páginas e os caras vão ignorar. A gente sabe para onde ia chegar as coisas, a gente sabe disso. Por isso que eu falo, é muito difícil, o povo deveria ter um posicionamento um pouco mais diferente, tá? Enquanto nós aqui, você está me assistindo, faz um belíssimo trabalho em se informar e ir atrás das informações, muita gente não está nem aí para a política e será pego de surpresa por grandes decisões, né, maléficas do PT. Alexandre de Moraes mandou retirar do ar publicação do deputado eleito que acusa o governo petista de ter desviado 242 bilhões de investimentos na saúde. Não pode falar. Não pode comunicar essas coisas. E o Nicolas falou, feita a minha retratação do PT. O Alexandre de Moraes não vai se importar com as 100 fotos dele de Mickey que postei logo depois. Um abraço. O Nicolas postou mesmo. Tá aqui, ele colocou do lado aqui. Isso aqui é o álbum dele. Olha quantas fotos. Colocou 100 fotos do Alexandre de Moraes com orelhinhas de Mickey. Vamos lá, Marco Aurélio Melo critica Lula e anuncia voto em Bolsonaro no segundo turno. Veja só você, a gente pegando aí, né, apoios de gente que nunca foram de direita e gente que se dizia de direita. Tá completamente atacando 99% das vezes o Bolsonaro. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula, tá? E aí vamos fazer um leve exercício aqui. Me responda, por que banqueiros gostariam do Lula de volta? Só me responda, talvez você consiga. Vamos fazer um exercício aqui, um trabalhinho. No Rio, Bolsonaro ataca Eduardo Paes, aliado de Lula, vagabundo mentiroso. O candidato à reeleição chamou o prefeito de mal agradecido por ter recebido recursos federais. Fica mentindo por aí, dizendo que eu vou maltratar trabalhador aposentado. E o Bolsonaro subiu o tom contra Eduardo Paes, tá? O negócio não é brincadeira. Brasil do amanhã. De Lula não tem compromissos contra a corrupção. Petista divulgou o documento nesta quinta sem se comprometer a evitar o aparelhamento político que levou petistas e aliados para a cadeia. Então ele falou de tudo menos corrupção. Na nova carta do Lula, de 2.300 palavras, não teve nada contra corrupção. Sério mesmo? É sério mesmo? Olha, que novidade. Preços dos alimentos dispararam na Argentina e na Venezuela. O ranking aparece em um documento elaborado pelo Banco Mundial, né? Então
estão a Argentina e Venezuela com a situação horrível lá, né? A gente pode pegar aí como exemplo, né, o que o comunismo pode fazer. E é bom a gente evitar aqui, por mais que a esquerda fale que é tudo coisa da nossa cabeça, isso não existe, tá? Petição pede cassação de Damares após denúncia de suposto tráfico infantil. Criada no início de outubro, petição pede cassação do mandato de Damares Alves antes mesmo da posse como senadora pelo DF. Tem alguém que não quer que ela assuma como senadora, tem gente preocupada. 815 mil assinaturas, superando dos 714 mil votos obtidos pela ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, tá? E a gente se pergunta por que todo esse desespero? Aqui é o país do contrário. Quando você faz uma denúncia, você é investigado. Ela fala aí as coisas e você que sofre. A mesma coisa, chegando na polícia e fala assim, olha, fui assaltado, esteja preso, quem mandou ser assaltado? Com certeza você fez alguma coisa, ficou provocando o bandido, né, pra ele assaltar você. Ah, esteja preso. Randolph pede a Moraes bloqueio de 7 canais bolsonaristas no Telegram. Grupos reúnem mais de 330 mil membros e, segundo o senador, tem disseminado notícias falsas em desequilíbrio no processo eleitoral, né? E aí o Randolph pede e tudo acontece, né? Vamos dizer assim, então tem notícias falsas acontecendo no Brasil, no Telegram, quase notícias falsas, com certeza são ataques de esquerda. Mas o Janones pode correr livre. A última, vamos dizer assim, fake news dele, o negócio é muito feio contra o Tarcísio. Nem vou mostrar aqui para não dar o ibope. Mas ele pode correr solto. Eleição do Brasil decidirá futuro do planeta, diz artigo do New York Times. Que eles falam do quê? Desmatamento da Amazônia. Você viu o debate com o Bolsonaro e o Lula, né? O Bolsonaro falou, dá o Google aí. Você deu o Google? Você viu, New York Times ignora o Google, ignora os números do governo do PT, governo do Lula, e que se exploda, né? Porque a esquerdista prefere ficar muito mais do lado do Lula do que do lado da direita, por mais que a realidade diga outra coisa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita de vocês. Estamos aqui todos os dias fazendo o melhor possível para informar as pessoas, concatenar ideias e fazer análises breves, mais precisas, para não gastar tempo de vocês, que é muito difícil acompanhar tudo, tá? Então a gente faz um trabalho aqui de um resumo legal e também desarmar algumas coisas que são criadas por aí, né? Então não só uma leitura de notícias, é uma análise fria, crítica, da verdade, para trazer para vocês a verdade do que acontece por aí. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Temos Pix para ajudar o canal, porque ele não é monetizado. Temos também o botão Valeu, caso queira. Temos o link da Amazon, queira comprar qualquer coisa para ajudar o canal, fique à vontade. Temos também Padrim, Patreon e membros para os vídeos exclusivos. E estamos juntos todos os dias. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.